de pena de morte no Brasil, dentro da Constituição, no caso de guerra declarada, no Código Penal Militar, no Código de Processo Militar, também na Lei de Abate de Aeronaves, e temos também no direito ambiental, por exemplo, pena de morte para pessoas jurídicas. Entre mentes, senhores, o ordenamento positivo brasileiro, nas hipóteses que vai delinear que a possibilidade da imposição impede a entrega do extraditado ao Estado requerente, a menos que esse previamente assuma o cumprimento formal de comutar em pena privativa de liberdade a pena de morte, ressalvadas quando esta é a situação em que a lei brasileira fundada aí no Código, na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 47, permitir a sua aplicação, caso que se tornará dispensável a exigência de comutação. O Brasil não extradita ninguém para morrer em pena de morte. Ele não vai extraditar. Será que existirá, então, a exceção para que seja extraditado uma pessoa para morrer em pena de morte? Diante esse linear, percebemos, por mais que seja rústico e rudimentar, mas tenho certeza que não, que o Brasil não vai extraditar. Pode ter exceções, mas caso não. Por exemplo, atinentes às medidas de segurança, a projeção no tempo limite à interpretação sistemática e teleológica do artigo 75, 97 e 183 do Código Penal e o último da LEP deve fazer considerações da garantia abolidora de prisões perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao período máximo de 30 anos. O Brasil não tem prisão perpétua, prisão para sempre. Não existe prisão perpétua no Brasil, acima ou máximo de 30 anos. Será que uma pessoa que vai preso repetidas vezes, ele terá prisão perpétua? Existem pessoas que, na constância de muitos crimes, que vivem entrando e saindo da cadeia, do presídio, e que vão ensejar em pena até mais do que 30 anos. Porque ele sempre é reincidente. Sempre ele está no mundo do crime. A extradição e prisão perpétua, a necessidade de prévia comutação em pena temporária, máxima de 30 anos, da pena de prisão perpétua, a revisão da jurisprudência do STF em obediência à Declaração Constitucional de Direitos. No artigo 5º, inciso 47, a linha B, a extradição somente será deferida pelo STF, tornando-se de fatos delituosos, puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir formalmente, quanto a ela perante o governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não superior à duração máxima admitida na Lei Penal do Brasil. Eis que os pedidos extrajudiciais considerados e que dispõe o artigo 5º em 47, a linha B, que veda as sanções penais de caráter perpétuo, então necessariamente sujeitos à autoridade hierárquica normativa da lei fundamental brasileira, no entendimento da derivação de revisão pelo STF da jurisprudência. Por exemplo, senhores, se a computação de uma pena que foi cumprida aqui no Brasil, no caso de extradição para o cumprimento dessa pena em outro país, será vedado aquelas penas de caráter perpétuo, salvo condição de acordo, de convenção, ou que esse país, mesmo que não seja aderente aos direitos
internacionais da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu diria aos nobres senhores, mesmo que não seja membro filiado, se a pena não seja pena perpétua ou pena que vai invalidar relacionado à computação das nossas penas, será permitido pelo STF aí a sua extradição. Caso, se houver pena de morte, se houver trabalho forçado, se houver no outro país prisão perpétua, não será também admitido pelo STF. De trabalhos forçados, pondero aqui, entretanto, que tem lugar no caso de aplicação da mesma jurisprudência, que dispensado aí esses trabalhos forçados. O que é trabalho forçado? Existem vários tipos de trabalhos forçados. Digamos, trabalho em pedreiras. Trabalhar numa empresa em lugares insalubres ou nocivos à saúde. E temos também as penas de banimento. Temos o inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com o que? A natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. O artigo 86 da LEP permite o cumprimento da pena corporal em local diverso daquele em que houve a perpetração e consumação do crime. Entretanto, o exame minucioso de cada caso concreto pode afastar o comando legal supramencionado, desde que comprovadas assertivas da falta de segurança do presídio destinatário da remoção, participação do preso em facção criminal e outras circunstâncias relevantes à administração da justiça. Entremente, senhores, podemos constatar a veracidade de argumentos relacionado, por exemplo, eu diria um exemplo forte, morte de detentos por colegas e carcerários. A indenização por danos morais e materiais detentos sob custódia do Estado. A responsabilidade aqui, ela é objetiva. Por exemplo, temos a teoria do risco administrativo. E temos outros tipos de teoria do risco integral. A teoria do risco integral, ela é aplicada mais no direito ambiental. Exemplo, por exemplo, da teoria do risco integral: se uma vela durante uma missa ou durante um culto religioso em uma fazenda cair sobre o pasto e pegar fogo, independente se o fazendeiro tenha provocado o caso ou não tinha tido ciência, ele vai ser responsabilizado da mesma forma. Se ele é o comprador da fazenda, e se esta havia sido desencadeado um fogo, ou que houve prejuízo e danos ambientais independente, ele assumirá a responsabilidade. Então, temos aí a teoria do risco administrativo. Por outro lado, incontroversos, que a dignidade se encontrará aqui ameaçada na hipótese que o apenado, por exemplo, idoso, estiver acometido de doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia ou estabelecimento hospitalar adequado. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possa permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum,
praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não impede a extradição, as circunstâncias de ser extraditando, casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Nada a ver. Não impede a extradição, a circunstância de ser o extraditando, casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. Súmula 421. A extradição passiva de caráter executório, tratado de extradição entre o Brasil e o Equador. O extraditando condenado pela prática de crime comum, estupro no estado requerente. Brasileiro naturalizado antes do cometimento do delito, a proteção constitucional, pedido de extradição indeferido. O brasileiro naturalizado em tema de extradição passiva dispõe de proteção constitucional mais intensa que aquela outorgada aos súditos estrangeiros em geral, pois somente pode ser extraditado pelo governo do Brasil em duas hipóteses excepcionais: crimes comuns cometidos antes da naturalização e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, praticado em qualquer momento. Por exemplo, a concessão do exequatur em rogatória, que visa obter provas relativas à investigação criminal, levado que a efeito em país estrangeiro, não representa risco à liberdade de locomoção do paciente que, além de brasileiro nato, encontra-se domiciliado no Brasil em face da impossibilidade de extradição. Habeas corpus não conhecido. A extradição passiva e brasileiro naturalizado, a possibilidade excepcional: tráfico ilícito de entorpecentes, necessidades em tal hipótese de que demonstre comprovado envolvimento do brasileiro naturalizado. A exceção constitucional, modelo de contendedores, vai aí ser limitada. De antemão, senhores, o brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil, a pedido de governo estrangeiro, pois a Constituição da República, em cláusula que não comporta exceção, impede em caráter absoluto a efetivação da entrega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do jus soli, seja pelo critério do jus sanguinis, da nacionalidade brasileira primária ou originária. Esse privilégio constitucional que vai beneficiar o que, sem exceção, o brasileiro nato. Artigo 5º, inciso 51. Entretanto, senhores, diante o outro inciso 52, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. A presente extradição se reveste o que de caráter instrutório. Eis que, ora, o extraditando ainda não sofreu condenação penal definitiva pela suposta prática do crime de condução, de conduzir veículo, por exemplo, sob a influência de bebida alcoólica ou com velocidade excessiva em contexto. Entretanto, senhor, diante esta discussão, a extradição, por exemplo, Colômbia, nos crimes relacionados à participação do extraditando. Então, sacerdote da Igreja Católica em ação militar das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, a questão de ordem, reconhecimento do status de refugiado do extraditando por decisão do Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, a pertinência temática entre a motivação do deferimento do refúgio, o objeto do pedido de extradição, a aplicação da lei aí 9.474 e de 97, o artigo 33, no Estatuto de Refugiado, cuja constitucionalidade é reconhecida a ausência de violação do princípio constitucional de separação dos poderes. O reconhecimento administrativo de condição de refugiado, enquanto dure, é elisível, por definição da extradição que tem implicações com motivos de seus deferimentos. Esse pedido de extradição não conhecido,
Por exemplo, extraditabilidade do terrorista necessita de preservação do princípio democrático, essencialidade de cooperação internacional na repressão terrorista. A criação por lei estadual de varas especializadas em delitos praticados por organizações criminosas, o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a lei estadual atribui à vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federal, com fundamento no artigo 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, e não existindo afrontas aos princípios do territorialismo, da territorialidade e do juiz natural. Entremente, senhores, com segurança, observamos que a reunião, por exemplo, de inquéritos, a conveniência de instrução, a possibilidade, a competência definitiva por prerrogativa da função, o julgamento, por exemplo, dos corréus, na mesma instância, a jurisdição de maior grau nos artigos 78, inciso 3 do CPP, a preservação do princípio do juiz natural, a reunião de inquéritos policiais instaurados em unidades de federação diferentes, podem ser determinadas quando presente qualquer das situações no 76 do CP. Não condiciona o reconhecimento da conexão a perfeitas simetrias às condutas dos corréus. O STF exerce exclusividade constitucional. O papel do juiz natural do processo de extradição, por exemplo, sendo irrelevante para efeitos de declaração de nulidade, a eventual delegação de atribuição para o processamento e cumprimento de cartas de ordem de instâncias ordinárias. Entremente, senhores, podemos apontar alguns questionamentos referentes a várias decisões aqui do Supremo. Inciso 54. Ninguém será o quê? Privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Sem o devido processo legal. O maior e o pior erro judiciário que o Brasil já teve conhecimento e que reconheceu o seu erro de acordo com as formalidades daquela época, é chamado o caso dos irmãos Naves. Quem conhece a história dos irmãos Naves, o qual eles foram presos por um crime de homicídio que não cometeu. Apenas foi o desaparecimento de um membro da sua família, o qual eles foram 20 anos encarcerados. E 20 anos depois aparece vivo a pessoa. Foi um dos piores erros que o judiciário já teve conhecimento. Quem conhece também o processo de Franz Kafka, você vai ver e conhecer que Joseph K. ficara preso, detido, inocente, por um crime que não havia cometido. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1 e 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo, súmula vinculante 24. É direito o que do defensor, do interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A súmula 323. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. A súmula 70. Surgem constitucionais as previsões contidas nos artigos 7º, parágrafo único e 23, a Lei Complementar de 67
64 de 90, sobre a atuação do juiz no que é autorizado a formar a convicção, atendendo aí os fatos e circunstâncias constantes do processo, ainda que não arguidas pelas partes, e consideraram que fatos públicos e notórios, indícios e presunções, mesmo que não indicadas ou alegadas pelos envolvidos no conflito de interesse. Entremente, senhores, percebemos que, diante a tamanhas discussões diretamente aí do Supremo Tribunal Federal, sobre o recurso que for a pauta de adiamento à regra especial, se do regimento interno do tribunal constar a possibilidade de recurso ser julgado nas duas sessões subsequentes àquela referida, da pauta, ocorrendo aí um exame dentro do aludido intervalo, é de concluir pela observância da norma de regência. Diante disso, as limitações de direito e necessária observância para efeito de sua imposição de garantia constitucional, do devido processo legal, a imposição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos inadimplentes, supõe para legitimar-se constitucionalmente o efeito respeito pelo poder público da garantia indisponível, por exemplo, do processo assegura pela Constituição da República a generalidade de pessoas, inclusive as próprias pessoas jurídicas de direito público. Eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, até mesmo para cobrar uma pessoa. Entremente, senhores, percebemos que na súmula 701, o processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 523. A aplicação do rito previsto na Lei 11.719 de 2008 com a realização do interrogatório ao final da instrução. A pretensão de realização do novo interrogatório ao final da instrução criminal, artigo 400 do CPP, a impossibilidade, ato praticado conforme a lei vigente à época, o interrogatório do paciente ocorrida em data anterior à publicação da Lei 11.719, a impossibilidade de realização de novo interrogatório. Entretanto, senhor, percebemos que a nossa análise, referida às decisões do Supremo Tribunal Federal, as notas taquigráficas são revisadas e devolvidas pelos ministros no prazo regimental. Durante esse período, as manifestações podem ser canceladas pelo ministro que houver proferido hipótese em que não serão publicadas com o acordo. Não há nulidade na publicação do acordo sem a juntada do voto vogal que aderiu à tese vencedora do acordo recorrido e foi cancelado na revisão de notas taquigráficas pelo ministro quem o proferiu. Entre mentes, percebemos que a análise referida, por exemplo, por estar ilegível a data de certidão de publicação de acordo recorridos, tal circunstância equivale à ausência, fato que impede a aferição da tempestividade do recurso, pressupostos de ordem pública de seu cabimento. Quanto aos embargos de declaração, desde que ausente os seus requisitos de admissibilidade, não podem ser utilizados com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio de espécie, função jurídica, o processo para qual esse tipo recursal se acha instrumentalmente vocacionado, o abuso de direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual,
constitui ato de litigância maliciosa. Entremente, percebemos que a jurisprudência da casa é no sentido de que a intimação nos tribunais superiores se dá em regra por meio de publicação na imprensa oficial. Registre que apenas a decisão correspondente à sentença é que deve ser objetivo de intimação pessoal do advogado, podendo ela ser feita por outras vias nas demais hipóteses. A eventual incúria ou engano do patrono anterior, devidamente intimado da decisão pelo diário de justiça, do Tribunal de Justiça. A evidência não é causa de nulidade. Entre mentes, percebemos que a União Brasileira de Compositores, sociedade civil sem fins lucrativos, integra, por exemplo, a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo, fruição de direitos de autorais dos associados. A exclusão de sócio do quadro social, da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa do contraditório ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais no devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. Temos várias outras situações em que vai inviabilizar, que vai trazer prejuízo processual da pessoa não responder o seu devido processo legal. No artigo 6º do CPP, dever da autoridade policial de proceder ao que a coleta do material comprobatório da prática da infração penal, ao proceder à pesquisa na agência eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de provas. A autoridade policial, cumprido aí o seu mistério, buscou unicamente colher elementos e informações hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito. Dessa análise, logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o órgão paciente. A verificação que permitiu a orientação inicial de linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. Entremente, percebemos que, diante da análise, o inciso 52, ninguém será considerado culpado, 57 ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A licitude do uso de algemas em caso de resistência de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente, ou de autoridade, de nulidade de prisão ou de ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante 11. Entremente, senhores, percebemos que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura de modo irrestrito ao condenado o direito de sempre recorrer em liberdade, pois o Pacto de São José da Costa Rica, em tempo de proteção do réu, estabelece em seu artigo 7º que ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados partes, ou pelas leis de acordo com elas promulgadas, admitindo desse modo a possibilidade de cada sistema jurídico nacional instituir os casos em que legitimará ou não a privação cautelar da liberdade de locomoção física do réu ou do condenado. Entremente, senhores, a solução, não há dúvida, por exemplo,
de que são independentes as instâncias penal e administrativa, repercutindo aquela que, quando ela se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. Assim, a administração pública, para punir por falta disciplinar, que também pode configurar crime, não está obrigada a esperar a decisão judicial, até porque ela não pune pela prática de crime por não ter competência para impor sanção penal, mas pela ocorrência de infração administrativa, que podem também ser enquadradas como delito. Entre mentes, o inciso 59 será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Entre mentes, será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. O ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública pressupõe a completa inércia do Ministério Público, que se abstém no prazo legal de oferecer que denúncia ou de requerer o arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, ou ainda de requisitar novas e indispensáveis diligências investigatórias à autoridade policial. O STF tem enfatizado que, arquivado o inquérito policial por decisão judicial, a pedido do Ministério Público, não cabe ação penal subsidiária. O direito de recorrer, conexo aos direitos de ação, que persiste o que no processo, a ele não se pode reduzir sem abstração das diferenças substanciais que possa aí os distinguir. O inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Entre mentes, conforme destacado no relatório, o ministro relator apresentou, por exemplo, um agravo regimental ao plenário do STM, que é o Tribunal Militar, nos termos do artigo 118, parágrafo 2º do regimento interno daquela Corte Superior, para manter a decisão que concluía pela competência da Justiça Militar da União para apreciar a matéria. Uma das garantias mais importantes do tocante dos atos processuais é de a ampla publicidade, obrigado no artigo 5º da Constituição da República Brasileira, 60, que somente admite temperamento